Olha, se você acha que o seu tempo já passou, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia ruim é que você está certo. O tempo que você perdeu chorando pelo que não fez, ele realmente não volta. Já era, já acabou. Mas a notícia boa é que essa sensação de atraso é a maior mentira que o seu cérebro já te contou. E eu vou te provar isso agora. E você não está atrasado. Você está no fuso horário errado da sua própria vida. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como acertar esse relógio e, principalmente, como recuperar em 1 ano o que você acha que perdeu em 10. Mas eu preciso que você esteja disposto a ouvir uma coisa que talvez ninguém, nunca te falou. Bora lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já abriu o Instagram e viu alguém mais novo que você comprando um apartamento, viajando o mundo, fechando um negócio e sentiu aquele aperto no peito? Aquele pensamento de, poxa vida, por que eu não comecei isso antes? Se eu tivesse feito isso aos 20, hoje eu estaria... Eu conheço esse sentimento. Sabe o que ele é? Não é inveja. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso é luto. Você está de luto? Isso mesmo. Você está de luto por uma versão de você que nunca existiu. Uma versão imaginária que fez tudo certo no tempo certo e hoje estaria rica, realizada, plena. Mas essa versão é uma fantasia. Ela nunca existiu. E enquanto você chora por ela, a versão real de você, que pode realmente construir alguma coisa, essa versão, ela está parada, esperando você acordar. A gente vive numa sociedade que glorifica o jovem prodígio. O cara que ficou milionário aos 20, a mulher que virou CEO aos 25, aquela criança que sabe programar antes mesmo de saber amarrar o sapato. E aí, quando a gente chega nos 35, 40, 45, 50 e a vida não está daquele jeito que a gente gostaria, a gente acha que falhou, que perdeu o trem. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre maturidade que ninguém nunca te fala. Olha, eu tenho 30 anos de estrada no desenvolvimento pessoal e hoje também sou empresário aqui nos Estados Unidos, mas nem sempre foi assim. Diferente do que você possa imaginar, eu ganhei o meu primeiro $1 milhão logo no meu primeiro trabalho. E eu conto a você como isso aconteceu. Eu passei mais ou menos uns 15 anos vivendo o que eu chamo de modo replay. É aquele modo que você repete tudo o que acontece de manhã à tarde à noite, na mesma semana, no mesmo mês, enfim, ano após ano. Entre os anos de 2000 e 2015, mais ou menos, eu trabalhava como um louco, mas o dinheiro nunca ficava. Eu tinha o carro bom, tinha uma casa legal, os passeios também, as férias, mas eu vivia naquele desespero mudo, dependendo do próximo cheque para sobreviver. E eu via gente mais nova passando por mim e aquele aperto no peito, e isso dizia que eu estava atrasado, que eu tinha perdido o tempo, aquele timing. Só que a ficha caiu mesmo em 2015 e eu percebi que o meu problema não era falta de esforço, era falta de clareza e principalmente de comando mental. Eu estava correndo em alta velocidade, mas no fuso horário do medo. E isso, quando aconteceu, quando eu enxerguei isso, foi quando eu parei tudo para estudar os grandes mestres do desenvolvimento pessoal e, principalmente, reprogramar o meu subconsciente. E, por volta de 2017, eu comecei a pensar num projeto e, nesse mesmo ano, eu, em parceria com outro amigo, a gente comprou uma casa velha de 2 unidades para transformar em 6. Era uma coisa que eu sempre passava em frente dessa casa e falava assim, eu ainda vou comprar essa casa, vou transformar em 6 unidades. Hoje ela existe. E durante 3 anos eu fiquei esperando o dinheiro aparecer. Nunca apareceu. Dinheiro nunca apareceu enquanto eu estava esperando. E depois eu vi que não, o problema não era esperar, o problema era a decisão.
e eu já estava aprendendo muito, cada vez mais, foi quando eu falei assim, a questão não é o dinheiro. E eu parei de esperar pelo dinheiro. Eu falei assim, ok, em janeiro de 2020 eu vou começar esse trabalho, com ou sem dinheiro. E nessa época, uma pessoa disse que me arrumaria o dinheiro, e esse dinheiro daria para fazer o trabalho todo. Excelente. Quando eu conversei com essa pessoa, o dinheiro não apareceu, já não estava mais disponível. E na época minha esposa achava que era loucura fazer isso. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha algo que eu não tinha aos 20 anos. Intensidade e, principalmente, direção. E eu construí aquele projeto em 7 meses, quase $1 milhão de lucro, enquanto o mundo estava parado. Uma loucura. Eu tenho mais de 30 anos de estrada em comunicação e desenvolvimento pessoal. E eu te falo com toda honestidade, os piores negócios que eu fiz na vida, as piores decisões, foram quando eu era jovem, quando eu achava que já sabia de tudo. Parece normal para você? Você já ouviu isso? Já passou por isso? Quando eu tinha pressa, quando eu confundia velocidade com direção, esse foi o tempo em que eu tomava direções erradas, decisões erradas e caminhos errados. E sabe o que a maturidade me deu? Foco. Eu parei de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e comecei a fazer uma única coisa, mas com profundidade. E essa uma coisa rendeu mais do que as 10 juntas. Então, da próxima vez que você olhar para um jovem bem-sucedido e sentir aquele aperto, lembra disso. Você não perdeu tempo, você ganhou clareza. E clareza vale mais do que velocidade. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque essa é a parte mais importante do vídeo. Quem começa tarde tem 3 vantagens que o jovem não tem. 3 vantagens. E essas 3 são armas poderosas. Primeiro, você já sabe o que você não quer. O jovem tem o luxo de experimentar, de bater a cabeça, de tentar 10 caminhos diferentes. Você não tem esse luxo. Mas sabe o que você tem? Eliminação. Você já eliminou tudo o que não funciona. Você já sabe onde não pisar. E isso economiza anos de tentativa e erro. Segundo, você tem repertório. Cada fracasso que você viveu, cada porta na cara que você tomou, cada noite mal dormida, tudo isso vira repertório, vira base. É como construir um prédio. O jovem está cavando o alicerce e você, o seu alicerce já está pronto. Só falta construir em cima. Terceiro, você tem urgência. E urgência, quando bem direcionada, é o combustível mais poderoso que existe. O jovem acha que tem todo o tempo do mundo. E ele procrastina porque ele pensa, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Agora, você não. Você já sabe que amanhã não é garantido. E essa consciência te faz agir com uma intensidade que o jovem não consegue ter. E eu digo isso para você porque eu estudei a vida dos grandes mestres do desenvolvimento pessoal. Jim Rohn, por exemplo, Earl Schoff, Earl Nightingale. Sabe o que todos eles têm em comum? Nenhum deles começou cedo. Nenhum. Earl Nightingale só descobriu o que queria depois de anos no exército. Jim Rohn estava quebrado aos 25 e não ficou rico aos 26. Foram anos de construção silenciosa até ele se tornar a referência que é. Os estoicos que eu estudo e pratico há muito tempo, eles tinham uma frase para isso. Sêneca, que cara incrível, ele dizia o seguinte, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Essa frase ela é maravilhosa. E a questão nunca foi quanto tempo você tem,
A questão é o que você faz com o tempo que ainda resta. E por isso eu digo a você, para de se comparar com a linha do tempo dos outros. A sua história não está atrasada. Ela está no capítulo certo. Só que você ficou tão ocupado olhando para o livro dos outros que esqueceu de escrever o seu. Agora eu poderia terminar esse vídeo com uma frase bonita, mas eu não sou o tipo de mentor que te deixa se sentindo bem e vai embora. Eu quero que você saia daqui com um passo concreto. Então me faz o seguinte, me ouça. Para de olhar para o relógio, olha para a bússola. A velocidade não importa se você estiver indo na direção errada. O que você precisa agora não é correr, é ter direção. E eu quero te propor um exercício. Agora, nesse exato momento. Antes de fechar esse vídeo, esquece os últimos 10, 20, 30 anos. Acabou. Esse aí não volta mais. Não tem mais jeito. Acabou. Aceita. Agora imagina que você nasceu hoje. Só imagina para você ver. Imagina, hoje, com toda a sua experiência que você tem, com toda a sabedoria que a vida te deu, mas sem o peso da culpa. Sem aquela mochila de peso, aquele peso incrível de arrependimentos que você tem. Se você nascesse hoje, com tudo que você sabe, o que é que você faria diferente? Qual seria o primeiro passo? Pois é, esse primeiro passo. Dá ele agora. Não amanhã, não depois, agora. Decida. E se você quer ter uma direção concreta para esse recomeço, se você está naquele ponto em que sabe que precisa mudar, mas não sabe por onde começar, eu criei algo exatamente para isso. E o curso Desbloqueio Pessoal vai te ajudar nesse sentido. Porque ele é o meu método vai de visualizar, acreditar e principalmente iniciar. E eu condensei isso tudo num passo a passo prático para você sair da paralisia e começar a construir. A partir de agora você vai construir toda aquela vida que você planejou por tanto tempo e você ainda não está vivendo. E principalmente que você está desistindo ou que talvez você já desistiu. Lembre-se, não é porque você já chegou aos 40, 45, 50, 55, 60 que você não vai fazer. Você pode fazer. Eu quero que você acredite nisso, porque você pode. O link para esse curso Desbloqueio está aqui embaixo na descrição. Mas, independente de qualquer curso, de qualquer método, a transformação começa com uma decisão. É isso que você precisa. Uma decisão. Uma decisão que só você pode tomar. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele tirou um peso das suas costas, comenta aqui embaixo. Meu tempo é agora. Porque é. O seu tempo é agora. E nós só temos o agora. De qualquer maneira, é isso. Nós só temos o agora. O passado, a gente não pode fazer mais nada. Deixa ir. Passou. Acabou. O futuro, se você ficar pensando demais, é só ansiedade. E principalmente que os estoicos falam o seguinte. Existem algumas coisas que você não pode controlar. Uma delas é o passado e o futuro incerto. A única coisa que você pode controlar é o que você tem na sua mente. Então decida. E aí sim, você vai conseguir o que você quer. E principalmente, esquecer essa ideia de desistir porque você já chegou aos 40, 45, 50. Bora pra frente. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.